Mas antes, vamos falar sobre a PEC das drogas. Será que venceu o bom senso? Tolerância zero para a venda e consumo de drogas no Brasil. Considerado crime tanto a posse quanto o porte para consumo próprio. Isso está sendo avaliado no plenário em abril, porque a comissão já votou lá no Senado, o PP. Não, é um absurdo você ver o nível do debate público no Brasil. Infelizmente, ao invés de deputados discutirem critérios objetivos para poder separar o usuário do traficante, qual que é a forma mais fácil? Criminalizar tudo. Então, infelizmente, esse é um retrocesso, inclusive, da lei que foi aprovada pelo próprio Congresso em 2006, né, a lei antidrogas, né, que no artigo 28 fazia claramente a separação, né, do usuário para o traficante. É bom lembrar, por exemplo, né, que o próprio legislativo, ao contrário que muitas pessoas falam, não é, resolveu descriminalizar o porte para uso próprio. E agora, que você está vendo aí, é uma briguinha de quinta série entre o Poder Legislativo e o STF, porque o STF está analisando, no caso concreto, uma pessoa que foi pega e presa por portar 3 gramas de maconha, não é? E o processo, depois de 10 anos, subiu até o STF e o STF resolveu discutir essa questão como repercussão geral, ou seja, para abranger todos os casos de porte de drogas para uso próprio. Então, ao invés do Congresso se debruçar de forma séria, trazer especialista, dialogar com a sociedade e fazer um debate público e sério sobre o assunto, o que faz? Proselitismo político, infelizmente. Ô, Diegão, mas de alguma maneira representa aí boa parte da intenção popular também, né? Da vontade do povo. Como é que você vê? Sem dúvida, Koba. Essa discussão que está sendo feita hoje no plenário lá da Câmara dos Deputados é, de fato, a discussão sendo feita no palco onde ela deve, de fato, ocorrer. Não como o PP está dizendo aqui, no plenário da Suprema Corte, onde os ministros não detêm o voto popular para apreciar essa questão. E, claro, o STF, quando tomou esse tema para si, legislou sim, está criando legislação, está criando critério dentro da lei, o que cabe ao Congresso. E não adianta dizer, como disse o presidente da Suprema Corte, que o STF cabe a ele impulsionar esse tipo de discussão, porque tem que impulsionar as grandes discussões sociais. Não, a jurisdição é inerte, ela tem que ser provocada. O STF não pode, por critérios próprios, se meter nesse tipo de questão. E acerta o plenário, acerta a Câmara dos Deputados ao criminalizar, sim. Acerta, porque é um contrassenso você admitir que uma pessoa que está portando uma substância ilícita possa estar dentro de um contexto de ilicitude. Porque para estar portando essa substância, ela necessariamente teve que ir até um traficante e adquirir. Você está praticamente passando aí o tráfico de drogas dentro de um filtro de legalidade. Isso é um absurdo. Ô, Mano Ferreira, vamos lembrar que esse projeto aí é de autoria do presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e foi logo na sequência, lembra, do STF pautar esta questão no plenário para discussão ali entre os ministros. Ou seja, tem muito de uma crise institucional também neste projeto, né? Exatamente. O que me entristece é que a crise institucional acabe levando a um retrocesso do ponto de vista de política pública e de direito individual. Porque a noção do Estado ser dono do que o indivíduo faz com o seu próprio corpo é uma noção antiliberal. É uma noção extremamente retrógrada e é algo que coloca em risco as liberdades. Você é a favor de liberar crack? O crack não existiria se as drogas tivessem outra abordagem. Mas você é a favor de liberar o crack ou não? Sou. A favor de liberar o crack? Vender na farmácia? Mano. Veja só. Veja qual é a situação. Lá vem você. A regulamentação das drogas permite que haja algum controle sobre qual é a substância que o indivíduo está ingerindo. O fato de deixarmos completamente fora do escopo da regularidade faz com que o usuário fique refém do crime organizado. E, portanto, sequer o usuário sabe de verdade o que está ingerindo. Portanto, isso, do ponto de vista tanto da liberdade individual como da saúde pública, gera um dano muito maior. Ou seja, a gente precisa diferenciar o seguinte: o fato de algo ser legalizado não quer dizer que algo faz bem para a saúde. A droga que mais gera dano no Brasil é o álcool.
Eu tenho casos de pessoas na minha família viciadas em álcool. Eu sei exatamente os danos que o vício no álcool causam na sociedade, nas famílias, e são gravíssimos. E ninguém em sã consciência acha que a melhor forma de lidar com o vício no álcool é criminalizando o consumo de cerveja. Mas, turma, eu, do meu ponto de vista, eu vejo com muita dificuldade o álcool gerar um dano tão grave quanto aquele dano que se gera às pessoas que estão na Cracolândia, por exemplo. São pessoas, assim, em uma situação deplorável, de dignidade, inclusive. Koba, eles ficam lá por anos. Você conhecer alguns casos de alcoolismo. Por exemplo, se tivesse uma Alcoolândia, de repente eu veria, mas a gente só tem Cracolândia que é legalizado o álcool. Você já foi no AA? Não. Alcoólicos Anônimos? Não. Está precisando ir, porque os casos de dependência em álcool geram isso. Inclusive, entre os meios de Alcoólicos Anônimos, esse é chamado, inclusive, de o sindicato. O que é o sindicato? É o bêbado que fica tão bêbado que está na sarjeta. Pelos interior do Brasil, isso é uma cena muito comum. No interior do Nordeste, de onde veio meu pai, de onde veio meu avô, é muito comum ter os casos de alcoólatras. Agora você fica pensando, imagina esse cara que já tem problema com álcool porque é liberado, ele pode comprar em qualquer bar. Se ele tiver um acesso tão fácil também ao crack, ou seja, um cara que já tem uma vulnerabilidade ao vício, se ele ter acesso a outras drogas tão danosas... Mas não é essa questão, Koba. A questão, mano, a questão é que essa premissa de que, olha, nós vamos legalizar as drogas e a partir do momento que a gente vai legalizar, o cara, ao invés de ir lá na biqueira, na boca de fumo, ele vai na farmácia comprar, é uma falsa premissa. Nós temos a experiência do tabaco aqui no Brasil. Porque quando o tabaco aqui foi sobretaxado, quando começaram as campanhas, o uso do cigarro de fato diminuiu. Mas o que não é contabilizado é o número de fumantes, de tabagistas, que recorrem ao cigarro ilegal, ao cigarro contrabandeado. Com as drogas, isso certamente vai se repetir. Por que isso não acontece com álcool? Nós não teremos, com a legalização, o mais pobre comprando a maconha na farmácia, que vai ser super cara, vai ser super taxada. Ele vai continuar comprando com o tráfico. Isso é achismo. Ele vai... Não é achismo. Eu acabei de citar uma experiência, uma experiência do tabaco que traz exatamente esse resultado. Vai lá, Pepe. Não, isso é achismo. Você querer fazer uma análise conjectural dessa, se tiver legalizada a droga, a maconha, o pobre vai continuar comprando na biqueira, vai comprar na farmácia. Isso é uma balela, é uma conversa fiada, porque o mundo todo que abriu para a legalização das drogas não teve esse mercado paralelo. Pelo contrário, você consegue identificar aquele usuário que vai atrás da maconha, que vai atrás da droga e consegue fazer uma política pública para tirar ele da droga se aquilo for ruim para ele. Isso é tão falso. Ou seja, é muito melhor. Que legalizaram, já estão revendo essas políticas. Não é verdade. É muito melhor que isso. Revendo. A Holanda está revendo. Você joga a conversa. Não está revendo. O Uruguai não está revendo. Holanda não está revendo. Uruguai não está revendo. Holanda não está revendo. Pelo contrário, mais países estão adotando esse método de legalização das drogas. Então você que está enganado. Você que está enganado. Basta você ver os estudos, né? E tem uma questão que eu acho impressionante também. As pessoas têm uma ideia muito simplista quando falam das drogas. Esse é o problema. A gente tem que falar de forma técnica para as pessoas que estão em casa. Não de forma assim. Então fala de uma forma técnica. Não, por exemplo, 90% da... Aqui a pessoa não está vendo. Tem os dois câmeras me xingando aqui. Aí não dá para... Eu acho que não são só os dois câmeras que estão te xingando. Tem audiência aí também, viu, Pepe? Tá vendo o pessoal em casa. Vai lá, Pepe. Vai lá. Vamos lá. Tem um estudo muito bom de Colômbia que fala o seguinte, que fala do universo de drogados, só 10% tem problema com a droga e desse 10%, menos 5% é viciado. Ou seja, a questão do vício não é uma questão problemática quando você pensa em droga para ser usada de forma social, né? Então... E outro tabu também importante, Koba, é quando vocês falam, por exemplo, que a maconha é porta de entrada de outras drogas. Isso é conversa, não é verdade. Pelo contrário, tem pessoas que não gostam da maconha e gostam de outra droga, tem pessoa que não quer ver maconha, quer começar por outra droga. Então é tudo conversa. As pessoas reproduzem os tabus. Mas daqui, Pepe, o dado objetivo é que no Uruguai, por exemplo... Google. No Uruguai, não é no Google, saiu aqui no G1, tá? Só para você saber da fonte. 70% do mercado da maconha lá ainda é o mercado ilegal. Isso derruba, cai por terra esse teu argumento de cadê a fonte? É achismo. Isso é achismo dizer o Uruguai... que a legalização traz para a legalidade toda a comercialização da droga.
o Uruguai fez a legalização de esquerda, né? O Uruguai fez uma legalização ultramente regulamentada, que a pessoa precisa de muita burocracia para ter acesso legal. Então, de fato, o modelo, a forma como você regulamenta importa. Inclusive, o dado que você trouxe sobre a compra de tabaco ilegal no Brasil nos ajuda a refletir sobre isso. Ou seja, a gente precisa de uma regulamentação inteligente e não uma regulamentação que faça com que o mercado ilegal, o mercado criminoso, continue vantajoso. A gente precisa fazer uma regulamentação que, de fato, faça com que o mercado entre na legalidade e que o crime organizado seja isolado e perca sua fonte de receita. E você confia que aqui no Brasil vai ser feito dessa forma, mano? Olha, a gente uma pode... regulamentação eficiente. A gente já começa errado quando a discussão está no palco errado. Isso está sendo feito pelo STF, só agora veio para o Congresso. Mas isso está no STF. Qual a chance que tem da regulamentação funcionar? O Congresso, em 2006, aprovou a atual lei de drogas. E nessa lei de drogas que está em vigor, há uma diferenciação de tratamento entre o usuário e o traficante. E essa lei está sendo aplicada. E se ela está sendo aplicada, o que a gente observa é que ela está sendo aplicada de forma desigual hoje. E chegou no Supremo a necessidade de regulamentar a forma adequada de aplicação da lei, justamente por conta de uma decisão do Congresso anterior. E graças ao Supremo que o Congresso está discutindo a questão agora. Olha só, não dá para descartar o papel do Supremo de fazer o Congresso trabalhar. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Turma,